Olá, maravilhosas! Que delícia estar com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. Quero dizer para você que estar aqui, para mim, mais esse programa significa cumprir um propósito. E eu me alegro em saber que você me assiste, talvez na sua sala, talvez no seu quarto. Não importa onde você está nos assistindo. O que importa é que essa palavra, que essa mensagem entre aí no seu coração e você possa usufruir. Hoje o nosso programa está muito especial. Eu quero depois apresentar para vocês o pessoal que está aqui, são amigos pessoais e amigos de longas datas, nossos irmãos em Cristo. Mas antes, nós teremos aquele nosso momento de devocional, de meditação. Vamos lá? Conte o seu testemunho. O final do ano já está aí, estamos terminando praticamente dezembro e eu quero te dizer que bom que você está vivo. Que bom que existe vida sobre você. Ah, Lígia, mas você não tem ideia do que estou passando. Eu realmente não tenho, mas eu sei de uma coisa. O nosso Pai, o nosso Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele é capaz de fazer infinitamente mais por nós. Então vamos meditar sobre esse ano contando o seu testemunho? Em Salmos 9, pega a sua Bíblia aí na sua casa, Salmos 9, do 1 ao 2 diz assim, ó. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas e em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome. Ó Altíssimo, cantarei louvores. Todos nós vivemos momentos maravilhosos, sobrenaturais e milagres inacreditáveis, mediante o poder do Senhor. É impressionante como o cuidado do Pai nos ronda por onde quer que andemos e especialmente quando o ano está se findando. Talvez você ainda não está conseguindo ver os milagres, mas no fim desse programa eu vou passar para você uma ferramenta que essa perspectiva vai mudar. Nós podemos nos recordar de coisas que Deus fez durante os meses que se passaram. Agradecê-lo pelo que ainda está fazendo e criar novas expectativas acerca do que há de vir. Além disso, há a oportunidade de compartilhar das maravilhas recebidas pelo Senhor, para que iniciemos o próximo período, o próximo ano, transbordando energias de restauração e esperança para o mundo. Faz parte da nossa natureza compartilhar o que nos faz bem. Gostamos de oferecer esse pão do testemunho às pessoas ao nosso redor. Há um poder que se manifesta quando você conta sua história de vitória e outras pessoas se alegram com você. Eu, por exemplo, amo compartilhar a minha história de jornadas que tive com o Senhor. Uma delas, só para fazer um parênteses aqui, há muitos anos atrás, eu tinha os meus filhos pequenos e eu trabalhava em outro lugar e ficava uma pessoa cuidando das minhas crianças. E de repente eu chego em casa e vejo ali um balde que para mim era frangos, perto de onde os meus filhos brincavam. Acredite se você quiser, quando eu olho melhor, olho direito naquele balde, eram 5 escorpiões, daquele amarelo, que se pica uma criança, a morte é fatal. Isso é um testemunho que eu guardo para mim a vida inteira. E quando eu olhei ali, eu orei e pedi para o Senhor, Senhor, o que é isso? Na hora o Senhor falou, eu cuido dos teus. O Senhor cuida dos meus, cuida dos teus também. E eu quero te dizer porque eu estou contando esse testemunho. Porque isso vivifica a minha fé quando eu conto e a sua que está ouvindo. Por isso que nós devemos compartilhar os testemunhos de vitória. Quando fazemos isso, estamos entendendo uma atmosfera de cura, uma atmosfera de paz. Vai entrando na nossa frente, entrando na nossa casa com as nossas palavras. Construindo uma estrada para que as pessoas possam chegar até o Senhor. Nós somos criados de uma forma muitas vezes que nos limita. Muitas vezes não conte os seus milagres, não conte as coisas boas que estão te acontecendo, porque as pessoas podem até terem uma certa inveja de você. Já ouviu isso? Já ouviu alguém falando sobre isso? Mas eu quero te dizer que os testemunhos, onde a gente coloca a responsabilidade da cura, do milagre, da restauração em Jesus, você atrai outras pessoas para Ele e você vai abrindo atmosferas e estradas de novos milagres acontecendo.
Os milagres acontecem em todas as fases da nossa vida, não é apenas em um momento. E talvez, lindona, olha aqui para mim, talvez você está aí do outro lado da tela, falando, mas que milagre eu tenho para contar este ano? O que eu posso falar sobre este ano? Que nesse momento de dor, de adversidade, você não consegue enxergar, mas existe um grande aprendizado. Nós aprendemos em todo o tempo. E qual é o exercício que eu gostaria muito de fazer com vocês? Vamos lá? Eu quero que você pegue uma folha de papel. Essa folha de papel, você vai colocar 12 espaços. Cada espaço vai ter o nome do mês deste ano. Vamos lá? Vamos juntas fazer isso? E aí, você vai trazer na sua memória como foi o seu mês de janeiro. Quais foram as dores, quais foram as aflições, quais foram as alegrias, quais foram os prazeres. E aí, do lado, você vai colocar o aprendizado sobre cada circunstância. Em fevereiro, a mesma coisa. Fevereiro aconteceu isso e de ruim, mas eu aprendi isso. E aí, no final, quando você chegar lá em dezembro, você faz uma grande fechada desse ano de 2022, tirando desse papel, aquilo que Deus fez para você. Talvez, sabe, a nossa vida vive muito no automático. Vive muito no automático e não tenho tempo para parar, para sentar à mesa com pessoas queridas, não tenho medo para tomar o café, quem dirá escrever sobre o meu ano que passou. Então, talvez seja a hora de você respirar, se permitir ter esse tempo. Aí, mulher, vamos lá. E você fazendo isso, terminou, você começa já a criar os seus planos, os seus sonhos e fecha com uma oração sobre o ano de 2023. O meu conselho para você é que o ano de 2023 comece com uma grande alegria, com uma grande estratégia, com uma grande entrega ao Senhor. 2022, para muita gente, não foi um ano fácil. Economicamente falando, um desafio. Mas eu tenho certeza que todos os desafios fizeram de você uma pessoa mais forte. Porque se você não morreu, é permitido viver. Viva, sorria, abrace mais, respeite, diga elogios. Faça isso com sua família, com as pessoas que te rodeiam. E por mais desafiador que esteja a sua vida, você é responsável para criar a atmosfera da sua casa, do seu lar, do seu negócio, da sua empresa. Vamos ler aqui um versículo em Marcos 1:45 na Bíblia que diz, mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Quando eu digo para as pessoas aquilo que Deus fez, quando eu olho para as coisas boas que Deus tem feito na minha vida, eu atraio a atmosfera de milagres do céu. E aí, a gente já falou muito nesses programas, durante esses anos, que a nossa boca, ela tem poder. As nossas palavras, elas vibram, as moléculas de água que existem dentro de nós vibram mediante o que a gente fala, mediante o que a gente canta, mediante tudo aquilo que a gente deixa sair. O que você tem deixado sair da sua boca? Testemunhos que atraem pessoas para Jesus, que atraem pessoas para mais perto de você, ou você tem esbravejado, amaldiçoado? Que tal iniciar este ano de 2022 tendo essa reflexão e já iniciar essa mudança? Vamos juntas? Agora eu quero te convidar a tomar um copo de água, que nós vamos para o nosso intervalo, que depois nós vamos ter os nossos convidados que eu vou apresentar para vocês. Eu te espero. Tchau! Nós voltamos com muita alegria. Eu quero apresentar para vocês os nossos amigos da De Casa Móveis, que são parceiros deste programa, fiéis aqui conosco. Alex e Vitor, o vulgo Vitão, já chama de Vitão.
É uma alegria imensa receber vocês. Muito obrigado por estar aqui, desprender da sua agenda, porque eu sei que a agenda de vocês é corrida, mas eu sei que esse programa vai fazer muita diferença na vida de quem está assistindo. Quero começar aqui conversando com o Vitão. Vitor é pai, é esposo, é líder, tem a sua liderança na igreja também e é empreendedor. Vitor, conta um pouco da sua história. Você sempre foi empreendedor? Como que tudo começou? Primeiro que você é de Minas, né, Uai? Mineiro Uai, né? Eu nasci em Ubá, Minas Gerais, sou de 86 e meu pai sempre teve uma raiz empreendedora, né? E meus avós, né? Inclusive o meu avô tem até hoje na cidade uma fábrica de cama. E aí, com o passar do tempo, meu pai com os irmãos assumiram essa fábrica e tudo. E depois eu fui trabalhar com meu pai, trabalhei lá com ele um tempo. E assim nasceu esse desejo de empreender, né? Mas além de querer empreender, eu sempre gostei muito de dirigir, viajar, né? E tem coragem para viajar mesmo, né, gente? Eu gosto, para mim é um hobby. E aí eu peguei e comecei a atender aqui a região do Vale do Paraíba, né? Tem quantos anos isso? Isso fazem 10 anos. 10 anos já? 10 anos. Não, um pouco mais. 10 anos faz que eu moro aqui. Né? Tenho caminhando para 12 anos isso. E aí comecei a trabalhar aqui na região, né, e tudo. E logo em seguida, assim, depois de um ano de eu trabalhando aqui, me mudei para cá. Para cá, Taubaté, tá, meninas? É assim, porque esse programa passa em várias cidades, então aqui é Taubaté. E aí, aqui eu comecei, de fato, a empreender por mim mesmo, né? Eu sempre empreendi no CNPJ de outras pessoas. Entendi. Né? E aqui em Taubaté, comecei a empreender, conheci o Alex, né? E a gente juntos começou a vender móveis, né? Então a história começou basicamente aí. Que legal. Agora eu quero saber um pouco do Alex. Alex, conta para mim um pouco da sua história. O Alex também, inclusive ele é um dos meus líderes no Ministério da Igreja. Um prazer do Marketplace, fica aí o merchan, que são reuniões mensais na Igreja da Cidade em Taubaté. Então, se você é daqui de Taubaté e região, é muito bem-vindo. Se liga nas nossas redes sociais, que nós estamos sempre avisando sobre esses encontros. Conheci a Alex em uma situação por conta do Vitor mesmo, que nós fomos apresentados. O Vitor acabou sendo a nossa ponte, nossa conexão. E, Alex, me conta, antes de ser de Casa Móveis, como que era a sua vida? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui, já é um prazer, né, pelo convite, pelo café, por essa mesa linda, né? Essa mesa linda de Casa Móveis, fica aí a dica. O café aqui está realmente bom, não é só cenário, não. Então, assim, eu comecei a empreender muito cedo, né? Eu sempre acreditei no empreendedorismo, mesmo não tendo uma formação, né? Mas eu acreditava que o empreendedorismo poderia mudar a minha vida e a vida da minha família. Então, assim, empreendedorismo, assim, desde criança. Me lembro que a gente estava na comunidade e tinha que arrecadar alimentos para os mais necessitados. E eu fui, assim, com tanta vontade, sem vergonha, batendo na casa das pessoas. Eu me lembro que uma senhorinha falou assim, você dá um bom vendedor, tá? E você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. Uau! Uma criança. Uma criança. E eu me lembro da minha mãe, né? Ela estava construindo a casa junto com meu pai e não dava para os valores que meu pai ganhava, não dava para terminar a casa. E a minha mãe começou a fazer pão caseiro. E eu me lembro que ela fazia uma forma e me dava essa forma para mim vender, e eu ia vender super feliz e vendia todos os pães. Que legal. E assim, então assim, desde criança já tá no sangue esse gosto, né? Eu digo que empreender tem que ser um homem de fé, então acho que eu nasci com muita fé. Muita fé. Para empreender. E aí daí a minha história passa por várias trajetórias. Eu me lembro, a nossa região aqui é muito forte indústria, né? É verdade. E assim, eu fiz todos os cursos no Senai que você pode imaginar.
técnico em mecatrônica, e assim, não conseguia deslanchar. E eu acredito que está muito ligado ao propósito que tinha sobre a minha vida de empreender mesmo. Sim. E aí eu comecei a ver que eu estava fazendo um curso, tentando entrar na indústria. Me lembro que a última vez que eu participei de uma seleção, aí a psicóloga falou assim, ó, eu passei em várias fases, chegou na última fase eu não passei. E eu fiquei muito indignado, falei assim, nossa, eu fiz aqui umas 10, 12 entrevistas, passo em todas as seleções, mas chega no final não consigo a vaga, né? E a psicóloga falou assim, você não tem perfil. Uau. Você não tem perfil. Naquele momento caiu a ficha. Você não tem perfil. Aqui não é o meu lugar, né? Eu tentando um emprego na indústria não é meu lugar. E eu me lembro que eu saí de lá, fui na casa de um amigo. Quantos anos você tinha, Alex? Aí eu já tinha uns 22 anos já, tá? Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo e falei para ele assim, olha, eu quero vender. Ele falou assim, ó, mercadoria eu tenho. Eu falei para ele, mas eu não tenho carro. Ele falou assim, mas eu tenho um Del Rey, você quer? Uau, que legal. E eu falei assim, eu quero. E aí, a partir daquele momento, a minha vida foi... Eu comecei ali, empreendendo e aprendendo, né? Porque é muito aprendizado. Não ter uma cartilha do que você vai fazer, se vai dar certo. É o dia a dia mesmo. Até conhecer o Vitor aí e começar de casa. Que aí foi que marcou a minha história, foi que mudou no empreendedorismo, deu um salto. Que legal. Vitor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que as pessoas nascem empreendedoras ou ela pode desenvolver essa habilidade de empreendedorismo? Olha, eu acho que para empreender você tem que ter coragem. Muito, querido. Né? Assim, você pode nascer empreendedor. Tem pessoas que nascem empreendedor com essa veia, com esse dom, né? Mas tem pessoas que pode conquistar também durante o percurso, né? Eu particularmente eu acho que eu fui adquirindo, sabe, durante o processo, esse dom de empreender. Eu não acredito que eu nasci empreendedor, né? A necessidade fez com que eu me tornasse um empreendedor, né? Eu vejo muito por esse lado. Entendi. Você também tentou entrar em indústria ou já foi? Tentei. Tentativas frustradas? Eu me lembro que na minha juventude, né, eu cheguei a trabalhar de servente de pedreiro. É mesmo? E fui feirante também. E aí eu peguei e falei assim, nossa, cara, é muito peso que carrega. É muito trabalho. É muito trabalho, eu acho que eu vou vender. E aí foi que eu comecei a trabalhar com vendas, né? E aí no meio do processo, assim, né, do percurso, eu me tornei mesmo um vendedor, né? E aonde que mudou mesmo, assim, que eu descobri, não é vendas mesmo, eu acho que eu vou trabalhar com isso, né? Foi quando eu fiquei desempregado e um amigo me convidou para trabalhar numa loja de roupa. Uau! Não sabia disso? Loja de roupa? Trabalhei 5 anos vendendo roupa masculina. E aí eu encontrei ali, cara, sabe, aquela vontade mesmo de atender as pessoas, né? Eu me lembro que eu vendia gravata, terno, e eu vestia as pessoas, colocava as pessoas bonitas. E as pessoas o estilo do Vitor vender é assim, posso falar? Pode. Eu acho que eu tô de olho, eu gostei desse sofá, tô mandando entregar na sua casa, é pra já. E com roupa eu imagino que você já ia vestindo mesmo os homens. É isso mesmo. E aí, ali, e nesse amigo foi interessante que eu fui para trabalhar lá uma semana. Olha só. Né? E eu fui para fazer lá um bico. E aí que ele estava mudando a loja dele de lugar. E aí ele falou assim, cara, coloca uma roupa aí, coloca um uniforme aí, vamos ver como é que você sai nas vendas, depois que a gente fez a mudança da loja. E eu saí de lá 5 anos depois, né, me tornei gerente da loja, e eu saí para mim realizar meu sonho, que era ser representante comercial. Olha, né? que legal. E assim, não me interessava o ramo, o que eu queria fazer era viajar e vender. Juntar o que você ama... Isso, com o que você gosta. Isso mesmo.
E aí comecei a vender móveis, né? Vim para o Vale do Paraíba vendendo Itatiaia. Olha! Né? Cozinha de aço, né? Acho que o pessoal conhece. E aí, assim, me descobri. Que né? legal. Posso dizer para você que a minha vida mudou, né? Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? A gente não cansa, né? A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. E aí foi parte aí do que aconteceu. Que legal. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Alex. Me diz uma coisa. Foi sempre fácil a parte de vendas? Por quê? Eu estou te fazendo essa pergunta. Porque muitas vezes as pessoas têm o mito de que vender é algo ruim. Então, eu não quero, chego numa loja, parece que... Estou falando como cliente, tá bom? Às vezes o vendedor vai abordar e a pessoa já fica meio ressabiada. Então, quando alguém fala assim, eu vou empreender, mas eu não gosto de vender. Então, não tem como empreender. Você concorda ou não? Na vida, acho que você tem tudo, assim, em todos os ramos você tem que vender, né? Venda. Até no lar você vende, tá bom? Depois eu te explico. Você vai ter que vender. Então, assim, eu não gosto de vender. Na verdade, no seu trabalho, né, no dia a dia mesmo, você não venda nada, mas você está ali fazendo um projeto, alguma coisa. Para a empresa, você vai ter que vender para o seu patrão, vai ter que vender para o seu chefe. Né? E a venda, assim, o que é a venda? Para mim, venda é confiança, né? O vendedor, ele não quer só vender, mas ele quer trazer a solução para o cliente, né? Isso que é legal. E aí, quando você constrói, o vendedor, ele tem esse pensamento de trazer a solução, ele constrói algo sólido, né? Ele tem uma carteira de cliente, ele tem pessoas que confiam nele, ele consegue... É o que aconteceu com a minha história, isso daí, né? Eu trabalhava na rua, vendendo roupa de cama, mesa e banho, em porta, e a gente começou a de casa ali, e assim, eu me lembro que a gente começou com móveis planejados, e vinha clientes, né, comprar com a gente. Vi que chegava ali, você está trabalhando, eu quero comprar. Mas era confiança, assim, eu não tinha um know-how, eu não tinha um conhecimento profundo, mas a confiança das pessoas em nós, né, gerava as vendas. Então, assim, buscar a solução, entender o cliente, assim, o que ele está buscando, acho que é o perfil do vendedor. E todo mundo acha que tem que vender. Até dentro do lar, como você disse. Até dentro do lar. Ô, Vitor, conta pra gente, quando foi, assim, qual o maior desafio que vocês enfrentaram? Porque às vezes a gente falando aqui, parece que é sempre um mar de rosas, né? Tá tudo, sempre foi legal, as contas batiam, ou então sempre no verde, aleluia, nada no vermelho. E eu sei que o empreendedorismo, assim como a vida dentro do lar, ela tem altos, ela tem baixos, e assim é a vida. E graças a Deus que a vida é assim. Porque quando existe uma linha contínua é porque acabou. É a morte. Você vai no hospital, se você vê alguém com os aparelhos ligados e tem aquela linha contínua, morreu. Então a vida traz isso. Então, quais foram, assim, qual foi o maior desafio para você? Que você começou como representante, daí daqui a pouco você se tornou um CNPJ. E você teve esses momentos e eu gostaria que você contasse pra gente. Então, me lembro que eu ainda estava trabalhando na empresa, né? Uhum. Quando a gente abriu a de casa. E aí eu vinha, depois que eu vim trabalhar para cá, né? Em Taubaté, no Vale do Paraíba, vim pela Itatiaia. Depois fui para o Grupo Todeschini. Uhum. E aí, eu trabalhando no Grupo Todeschini, o Alex já era cliente, né, do grupo. E a gente gerou esse sonho, né, de empreender, uhum, de abrir uma loja. E aí eu me mudei para cá. E aí a gente falou, como que a gente vai fazer isso, né? Uhum. E como que você conheceu o Alex? O Alex já era meu cliente. Você era cliente dele. Porque o Alex vendia. A cara do Alex. O Alex vendia cama, mesa e banho, uhum, mas ele começou a introduzir colchão, guarda-roupa,
E aí foi onde que eu conheci ele. Né? E aí a primeira coisa que eu falei para o Alex, eu falei assim, rapaz, eu acredito que tudo na vida tem um propósito. Eu também creio nisso. E eu tenho certeza, cara, que tem um propósito muito grande da gente ter se conhecido aqui e tal. E aí acabou assim a nossa conversa. E eu falei assim, ó, depois eu venho aqui para te atender, mostrar os móveis que eu vendo para você. E aí eu me lembro, Lígia, que, cara, a gente não tinha recurso. O que a gente tinha era fé, vontade de empreender, né, e vontade de ter o seu próprio negócio. E aí o que acontece é o seguinte, o Grupo Todeskine eles fazem muito estudo lá e tal, e aí eles lançaram uma marca que chamava Morata na época. E eu dei um catálogo na mão do Alex. Ele falou que não tinha know-how, mas ele queria uma falsa humildade. Ah, entendi. Que o rapaz é fera. É. Eu peguei um catálogo dessa empresa, entreguei na mão do Alex e falei assim, Alex, a gente vai vender essa empresa aqui. Eu me lembro que o Alex saiu com esse catálogo, ele voltou com uns 3 pedidos assim, que era um pedido assim considerável. Uau, né? Que legal. Que dava pra gente aí o seu olho brilhou. startar a loja, né? Falei, meu Deus, achei o pote de ouro, né? Mas, assim, começou bem assim, né? Com muita fé, dedicação, né? Eu me lembro da gente mesmo montando os móveis que chegaram e tal. E aí a gente inaugurou a loja. Nossa primeira loja foi ali na Desembargador, no Mercado Municipal. Sim. E aí, Lígia, assim, no processo existem muitos desafios, né? Muitos desafios. Eu me lembro que móveis planejados, a gente até migrou um pouco, né, para a questão de vender móveis convencional, que eu digo que é sofá, colchão, mesa, né, o que a de casa vende hoje, porque é mais fácil de você escalar, né, você consegue crescer com facilidade. Para as meninas que estão lá em casa, escalar é vender em grande escala, é isso? Isso. Escalável. O móvel planejado, ele depende muito de uma mão de obra específica, especializada. Isso. E essa mão de obra hoje é escassa também. Sim. Então, a gente começou a fazer o processo de migração, né? Tirando um pouco o planejado e indo mais para o convencional. Entendi. Nesse processo, nós sofremos um pouco, né? Mudanças de ideias, né? Mudança de perfil, mudança de fornecedor. Então, a gente encontrou um pouco de dificuldade, né? Até mesmo na gente, né? Poxa, e agora? Vamos mudar tudo. Mas isso tudo assim, trouxe bastante crescimento. Né? A gente foi adquirindo experiências, foram trazendo profissionais para perto da gente, que ninguém faz nada grande sozinho. Né? É verdade. Já dizia o pastor Carlito. É verdade. Então, pessoas assim, foram essenciais nesse processo. Né? E aí, assim, eu sempre tive muita dificuldade com tudo isso que eu estou te dizendo, porque eu, assim, sempre fui muito chucro, né? Mineiro lá da roça, né? Então, assim, eu fui aprendendo a lidar com as pessoas, né? A me relacionar mesmo, né? A fazer amizade. A gente costuma dizer que para você empreender, você precisa ser, às vezes, aquela pessoa que sabe gesticular, né? Você precisa saber negociar, né? Você tem que ser quase um político, né? Você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que entrar e sair, conversar com pessoas, né, que está numa posição maior do que você, outros, né, que está ali igual. Então, assim, foram muitas dificuldades no processo, mas, assim, eu posso dizer para você que é uma constante mudança, né? A gente está transformando todos os dias. Que legal. E eu quero agora chamar o nosso intervalo, porque depois eu vou começar uma pergunta com o Alex, mas antes, mulherada, bora lá tomar uma água, hidratar. Vamos fazer xixi com água? Assim, ó, xixi, ó. Xixi. Tintim, eu espero vocês depois do intervalo. Tchau. Voltamos então, maravilhosos, com esse bate-papo sobre empreendedorismo, começar do zero, da onde tudo iniciou com esses amigos, parceiros, o pessoal da De Casa Móveis. E voltando com você, Alex, vamos falar um pouco sobre vendas?
Vamos. Qual que é a principal característica, na sua opinião, para a pessoa que quer começar a empreender e empreender? É vender. Então, o que essa pessoa precisa para vender? Eu acho que a pessoa, primeiro, é constância, né? É persistência, resiliência. Eu me lembro de assim, prático, né? Quando eu comecei e decidi a vender, a trabalhar, a empreender, e eu não tinha relacionamento comercial, né? E eu precisava ter esse relacionamento, ter clientes, né? E como é que eu fiz isso no primeiro momento? Foi realmente batendo em porta em porta. E ali eu comecei a criar, né? A primeira coisa, a constância de fazer isso, né? Mas você batia de porta em porta, você escolhia os bairros? Como que você fazia essa escolha? Eu assim, vou no bairro tal. E batia, fazia, esse bairro tem 10 ruas, vou bater em 10 ruas. E vou em todas as casas dessas 10 ruas, né? E ali criava relacionamento. Eu me lembro que eu fui num bairro e eu comecei a fazer isso. E deu tão certo que depois daquilo nunca mais eu bati palma. Porque as pessoas iam me indicando. Ah, que legal. E um indicando para o outro, tem fulano, ele vende. E eu acredito o seguinte, quando você traz a solução de verdade, você cria confiança, né? E as pessoas começam a ir atrás de você, porque você tem a solução. Você não está vendendo um produto por vender, você tem a solução na sua mão, as pessoas sentem confiança e aquilo atende a necessidade dela. Então, assim, começou a espalhar, e eu me lembro até hoje que não era celular, tinha um telefoninho, que era aquele telefone da Embratel, que era, que era um telefone fixo, que você andava com ele, e as pessoas ligavam. Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Nada. E as pessoas me ligavam, Alex, vem aqui. Então, assim, eu rodava Taubaté inteiro, me lembro, rodava Taubaté. Mas você nunca recebeu um não? Fala, não quero. Alguém que foi mal educado, assim, que você, lá vem você de novo na minha porta, eu já falei que eu não quero. Já teve alguém que falou assim com você? O não, assim, uma coisa que eu não tinha medo era do não. Então, se você quer vender, você não pode ter medo do não. Né? Eu me lembro que quando eu ia vender, o Vitor dá risada disso, mas aí eu via aquela pessoa lá no fundo da casa, batia a palma, aí a pessoa olhava assim, fingia que nem me via. Eu falava, é você mesmo, a oportunidade é hoje. Você não deixava escapar. Aí a pessoa falava assim, não quero. Eu falava, o que a senhora está falando? Eu não estou entendendo. Eu não então, quero. Aí chegando mais perto do portão. E aí eu conseguia oferecer e ali vendia. Então, assim, é persistência, é força de vontade, né? É constância, é determinação, é fé, né? É como eu disse no início, né? Você quer empreender, você tem que ter fé, porque você vai caminhar no deserto, você vai caminhar e você vai acreditar que ali na frente tem um oásis, né? Você vai realizar e aquilo vai acontecer, porque quando você começa, tem aquela sensação, nossa, ninguém me apoia, os meus amigos me abandonaram, ninguém compra. Mas o que você tem que fazer? Você tem que provar primeiro que você trouxe algo e aquele algo tem valor para a pessoa, tem a solução. Então, você precisa provar primeiro. Então, é a constância, a persistência, a visão que você acredita, aquilo que você acredita, você fazer todos os dias, levantar de manhã e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer com paixão, vou fazer com amor. E as coisas acontecem. Tinha dia que você levantava não muito querendo vender, não muito querendo bater nas casas? Existia isso? Existe, porque, né? assim, no mundo feminino eu sei que existe muito, tá? Então, a mulher, tem dia, vou falar de nós, tá, meninas? Aí depois vocês falam lá no YouTube se eu tô falando bobeira. Mas tem dia que você acorda assim, hoje nós vamos conquistar o mundo. Outro dia, tipo, quem acendeu a luz do dia? Não era para amanhecer. Queria continuar dormindo, sabe? Então, eu entendo que nós não devemos ser guiados por nossas emoções. Mas você teve esses dias? Eu tive esses dias todos os dias. Né? A primeira coisa era vergonha, né? Vergonha? Eu estava na faculdade, né? E às vezes eu batia na casa de alguém e aí saía
saía a pessoa que estudava comigo. E aí? E aí? Dava travada. Eu vi aqui na sua casa. Eu não sabia que era e você. Aí, imagina, eu batia na casa das pessoas, eu falava, vendo roupa de cama, mesa e banho, tô com lençol, curtindo, vamos dar uma olhinha, sai com... Eu já queria ser sua cliente, Alex. Parcela? E eu parcelava. Aí a pessoa saía, conhecida, lá da faculdade, né? E aí a primeira coisa que vinha era vergonha, né? Nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque não tem status, né? Quando você começa, não tem status. Uau. Não tem. Isso é forte. Então, assim... Não vai querer empreender já achando que você está dominando a área que você tá, do produto que você está vendendo. Tem que começar de baixo. Tem que começar. E aí com humildade. A vergonha vinha, né? E aí fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Aí vem aquele pensamento, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso isso, posso ir por outro caminho, né? E vinha esse pensamento? Vinha. Mas assim, quando você tem uma visão, você tem um sonho, né? Eu acredito muito nisso. Não são as circunstâncias dos dias que vão te parar, né? Mas é olhar para aquilo que você está acreditando, que você está sonhando e que você pode entregar e você acredita que aquilo vai acontecer. Né? Então, assim, a diferença do empreendedor, você fez a pergunta para o Vitor, ele nasce empreendedor? Eu acredito que não nasce. Mas o sonho que nasce no coração, você começa a empreender, acreditar naquilo e tendo fé, vai acontecer. Vai acontecer. Amém. Tem uma pergunta para fazer para você, Vitor. A pergunta e houve uma mudança do digital agora, né? Então, como o Alex falou, era aquele celular que não tinha WhatsApp. Ele era rico ainda de ter esse celular, não é? Um celular fixo que podia sair. E o desafio que eu vejo, né, do empreendedor nessa década, porque teve um boom do digital. Então, antes eu sabia empreender de um jeito e tinha um resultado. Agora, eu continuo tendo um resultado, mas eu tenho que também entrar em uma outra área, que é um mundo online, que a pandemia trouxe. Já havia isso, mas a pandemia adiantou. Os estudiosos dizem que em cerca de 5, 10 anos nós fomos adiantados por conta da pandemia. Como que você se adaptou a isso? Ou não se adaptou? Estou me adaptando? Está sendo um desafio? Como que está sendo isso para vocês? Então, para de casa isso sempre foi assim, um desafio, né? Posso dizer assim. Mas você vê, há uns 7 anos atrás, eu e o Alex, nós abrimos um site. É mesmo? Fomos vender online. Que legal. Né? Nós tínhamos esse sonho, né, de ter essa loja online e tal. E aí a gente começou, né, startou essa loja, chegou a fazer vendas e tal. Mas assim, tem um desafio de você alimentar toda essa cadeia, né, que o sistema pede, né? E assim, na verdade, faltou mão de obra humana, né, para fazer isso. Mas a gente sempre teve essa visão do online, né? Hoje, se você não compra, você vende, né? Se você não vende, você é um comprador na internet. Inclusive do tempo investido nas mídias, né? Exatamente. Então a gente, assim, hoje a De Casa Móveis ela atende, né, de forma online, tem um site, né? Mas assim, eu posso dizer que as vendas acontecem mesmo no físico. Ainda na realidade de vocês é no físico. Ainda é no físico. É claro que a gente atende muito a rede social, né? Assim, mas a rede social hoje é o feijão com arroz. Sim. Né? Mas hoje você ter aí um site, né? Uma loja virtual, onde você consegue atender nível Brasil, São Paulo, Brasil, é o sonho de consumo nosso. Ah, que legal. Alex, é uma pergunta muito feminina que eu quero te fazer. Nós mulheres trabalhamos, empreendemos, e aí você fica pensando também, eu quero saber sua resposta, tá? A gente trabalha, empreende, mas num contexto cristão, a responsabilidade de provisão do lar é do homem. No meu conceito, pelo menos, ok? A mulher pode trabalhar como for, ela pode auxiliar este homem financeiramente, como for. Mas, no fim, quando as coisas não vão tudo bem, é o homem que está lá dando... Eu acredito que há uma unção derramada sobre o masculino, sobre o homem, para que se erga e proteja essa família, né? Que proteja
essas pessoas. E no empreendedorismo, como nós estamos falando, é desafio atrás de desafio. Como você encara isso? Você pensa assim como eu ou não tem essa responsabilidade, ou eu não sinto essa responsabilidade? Ou no mundo masculino, o empreendedorismo acaba sendo mais forte, tendo que ser mais agressivo por conta dessa responsabilidade? Ou Lígia, nada a ver com o que você está falando. Lígia, eu acredito que, assim, o homem é o provedor, né, da casa. Assim, o provedor, acho que em todos os aspectos existe uma pressão, né, social. Eu acho que o homem é aquele que cultural, traz... né? Como você falou, social e cultural, né? E o homem traz essa proteção para casa, né? Com essa pressão que existe. Eu acredito que, assim, a mulher empreendedora, a mulher é muito forte, né? É muito ativa, ela sonha e o homem pensa mais um pouco, mas a mulher não, a mulher já toma iniciativa, já é dela de tomar iniciativa. O que eu vejo e as mulheres que eu conheço nesse sentido, né, elas são muito, que empreendem, elas são muito ativas, né, são muito dinâmicas, né, elas buscam muito conhecimento, né, o homem ainda ele trava um pouco, mas assim existe uma pressão nos negócios, né, existe uma pressão do dia a dia, né, poxa, eu preciso fazer um investimento, é necessário, né, o boleto depois vai vir, como é que eu vou fazer isso daqui, lidar com toda a circunstância. E aí eu acredito que é o seguinte, a mulher empreendedora, ela tem que buscar mentoria. Ela não pode estar só. E como homem também, tá? Sim. Eu acredito que hoje você quer empreender, você quer sozinho, é muito difícil. Então hoje tem várias formas de você empreender, tá? Com mentoria, com pessoas do seu lado, pessoas que já passaram pelaquela circunstância, né? E assim, acredito muito que o homem ainda, ele tem um pouco, ele né, autoridade nesse sentido de receber toda a pressão. Ele tem um escudo na mão, né? Então, assim, ele vai trazer essa dinâmica, eu vou falar de casa, né? De família, né? O homem vai ser o grande guardião, o grande protetor, né? Vai ser o que vai prover mesmo, né? Vai à caça, né? Eu acredito nisso. E no empreendedorismo, eu acredito que existe uma pressão, né? É muito forte. E a mulher, né? A gente visitou agora a terra do Vitubá, que é um polo moveleiro. A gente foi numa fábrica e é uma mulher que é gestora, né? São mulheres que são gestoras, né? A dona da fábrica é uma mulher. E a gente conversando, ela assim, manda muito bem na relação comercial, na relação financeira, entende muito bem. Mas a pressão do dia a dia, né? Os problemas que surgem no dia a dia, ela estava com dificuldade, né? Então, assim, eu acredito que a mulher quer empreender, busca mentoria, pessoas para estar próximo, como lidar com aquela situação de pressão todos os dias. Ok. E, Vitor, um recado, de repente, que você pode dar para uma esposa que está assistindo o nosso programa, de um homem que está se sentindo pressionado, chega em casa com aquela cabeça cheia, né? Porque todos nós somos casados e temos isso nesse contexto familiar. E esse homem é um empreendedor e às vezes os negócios não estão indo tão bem. Eu quero ouvir uma voz masculina, porque temos a voz feminina, mas qual é o conselho que você daria para aquela mulher ali que está do outro lado da tela, ouvindo esse programa, como ela pode ajudar e contribuir, ou seja, fazer com que se torne mais leve, se é possível, né, a vida deste homem? Então, Lígia, empreender, eu costumo dizer que é 99,9% de fé. Né, você pisar onde ainda não tem chão. Né, e assim, a família unida, né, os filhos, a esposa unida ali, é fundamental para o empreendedor. Né? Nós, homens, por si só, já carrega essa responsabilidade de ser o provedor do nosso lar. Né? E o provedor, como o Alex disse, não só financeiramente, né? Mas o provedor de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, de você guardar a sua família ali com a sua própria vida, se for preciso. Né? Então, assim, eu no meu GC, né, que eu lidero, eu costumo dizer, cara, que uma família unida, ela dificilmente vai se perder. Né? Um dia
falei com a minha esposa, né, a Josi, falei assim, Josi, qual é o seu sonho? Pelo que você tem lutado? Né? E a Josi falou algumas coisas, né? Eu quero isso, eu quero ajudar meus pais, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho um sonho de fazer isso, né? E aí a gente se ajustou, né? Ela pegou e falou assim, então vamos realizar o seu sonho, né? E assim, num tempo recorde a gente conseguiu, né, fazer aquilo que a gente tinha sonhado. Então, quando a gente se une em busca de um só propósito, né, com certeza a gente ganha força, a gente ganha, né, quando um está fraco, o outro está mais forte, e aí vai dando aquela palavra, não, nós estamos juntos, nós vamos vencer. E às vezes o que o homem precisa é de uma palavra de encorajamento. Não, você vai vencer. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando de representante aqui no Vale do Paraíba, em um momento que as vendas estavam muito ruins, cara, não vendia nada. O que eu vendia não pagava nem o custo da minha viagem. Uau. A Josi foi fundamental. A Josi falou assim, não, você não vai desistir. A Josi trabalhava lá em Ubá também e falou assim, não, pode ir que aqui eu vou segurar a bronca. As pontas. E aí ela segurou as pontas mesmo, financeiramente, espiritualmente. E assim, isso, se não fosse isso, hoje certamente eu não estaria aqui. Uau. Né? Então, beijo, Josi, amiga. A mulher, né, ela, assim, tem um ditado que diz, né, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? E eu não acredito que o homem está na frente, a mulher está atrás. Eu acredito que os dois estão lado a lado, caminhando junto, buscando ali os sonhos, né, os propósitos juntos. Que legal. E Alex, qual foi o seu maior desafio de toda a sua vida de empreendedor e qual o maior aprendizado de tudo isso? O maior desafio, Olívia, assim, o desafio é constante, é o desafio da mudança, né? O maior desafio é a mudança. Você perguntou para o Vitor sobre a internet, né, a venda online, né? A gente na pandemia teve que se reinventar. Eu me lembro que dia 20 de março a gente teve uma reunião e a gente saiu ali preparado para o final do mundo, né? Verdade. O final do mundo. Então, assim, e o que a gente fez? Era para ficar em casa. A gente falou, vamos ficar dentro da loja, com a loja fechada. E aí ali Vocês não ficaram em casa daí? Não, fomos para a loja, ficamos dentro da loja. Eu me lembro que a gente foi arrumar o estoque, né? Vamos arrumar o estoque, vamos aproveitar. E aí me lembro que era eu e o Vitor, mais a equipe, né, que trabalham junto com a gente, os responsáveis, ali com a gente. E a gente falou, cara, vamos começar a mandar mensagem para os clientes. E aí os primeiros 15 dias foi muito tenso. Depois dos 15 dias, as pessoas começaram a sentir necessidade de uma mesa, de um sofá. E aí o WhatsApp começou a bombar. Então, assim, você mudar, né, você se adaptar e a mudança constante, né, o mundo muda toda hora. É o maior desafio. Né, a única certeza que temos. A única certeza que temos. Então, assim, é a mudança. Sempre, você vai empreender, você tem que entender o seguinte, eu tenho que mudar hoje, amanhã, depois da manhã. É constante. E o aprendizado também. Né? E a coisa assim de empreender, que a coisa mais que me traz mais alegria é o dia a dia mesmo, sabe? De conviver com pessoas, de estar perto, né, das pessoas que a gente trabalha, das pessoas que a gente ama, os relacionamentos, porque às vezes o cliente depois não é mais cliente, ele é amigo mesmo, sabe? Sim. Encontra na rua, olha que eu fui lá, né? Essa semana que passou, eu encontrei uma cliente e falou assim, esse ano já comprei 2 sofás com você lá, tá? Eu não estou nem sabendo. Então, assim, é muito satisfatório, né? Você deixar um cliente feliz, né? Sim. É muito satisfatório. Então, assim, essa é a alegria e a oportunidade mesmo de empreender, né? A oportunidade que Deus me deu. Então, fico muito feliz, né? E é muito bom fazer o que ama, né? É muito bom ouvir vocês também. Posso mandar um beijo para minha esposa também? Sil, Amiga! Beijo. Com certeza. Eu tenho a oportunidade, né? Isso, aqui, com certeza. Ô, Vitor, eu quero que você agora, para a gente finalizar esse programa, olhando ali para aquela tela, leve uma palavra para alguém que está precisando de encorajamento. Como você disse, 99,9% de um empreendedor dar certo é a fé.
mas tem gente que talvez esteja ali sem fé, que não quer contar testemunhos porque acha que não tem testemunhos. O que você diria para essa pessoa? Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas se espera, né? Então, eu sempre gosto de trazer à minha memória aquilo que Jesus já fez na minha vida. Né? Eu costumo dizer que eu sou um improvável, né? Eu saí lá de Minas Gerais, né, assim, totalmente assim, na dependência de Deus mesmo, de falar assim, meu Deus, é a gente aqui, eu e a Josa Vitória e o Senhor, né? A gente aqui não tinha família biológica, mas eu saí debaixo de uma palavra, né, da minha sogra, que ela disse assim, Vitor, você está deixando aqui a sua família biológica, mas lá Deus já tem uma família te esperando. Né? E é isso que eu vivo aqui em Taubaté. Né? Então, assim, para você que quer empreender, né, o Alex falou sobre mentorias. Né? Hoje tem muitas formas de você empreender de forma segura. Né? A gente vê bastante lojas, né, que já estão adiantadas. Isso. E os donos estão dispostos a ensinar. Exatamente. Tem até franquias. Sim, né? franquias. Que você pode já começar com algum conhecimento. Né? Hoje, o maior investimento que você pode fazer é em conhecimento. Né? Que isso aí ninguém vai te tirar. Né? Legal. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho hoje para quem quer começar a empreender, invista em conhecimento. Né? Descubra qual é o ramo que você se identifica. Né? E com certeza assim, você vai ver que vai fluir. Né? E eu me identifico demais. Tá? Assim, hoje eu não estou tão ligado a móveis planejados, mas eu me identifico muito com móveis planejados. Eu criar o projeto, sabe? Você desenhar aquilo ali e depois você vê a execução. É como se fosse um filho. Sim. Né? Nossa, eu que idealizei isso daqui. Assim como construir, né? Exatamente. Eu que gerei isso daqui. Né? E hoje você vê a cozinha, os móveis na casa do cliente e fala assim, cara, tem alguma coisa minha ali. Né? É claro que o cliente vai escolher as cores, vai escolher alguma coisa. Às vezes o cliente já vem também com alguma ideia. Mas assim, é muito gostoso, sabe? Você tirar o seu plano, né? O seu projeto do papel e executar. Né? Então, eu gosto muito disso. Então, assim, 2 conselhos eu posso dizer. Né? Invista em conhecimento e faça aquilo que você ama. Ai, que legal. Gente, quero dizer para vocês que é um prazer estar com vocês. Muito obrigado por esta tarde de muito conhecimento, de ouvir dos dois dessa maneira essa história. E também quero agradecer a você que está aí do outro lado da tela nos assistindo. Eu tenho certeza que esse programa falou ao seu coração de alguma maneira. Lembre-se, fé. Ande em fé e tire os seus sonhos do papel e comece a executá-lo. E também quero agradecer a vocês, os meus parceiros que fazem desse programa uma grande realidade. Saibam que sem vocês isso não seria possível. Eu te espero no próximo programa. Tchau!